Pessoal, acabei de chegar agora do plantão, tô com a marca do Face Shield aqui no cabelo. Vocês estavam me fazendo muitas perguntas, não sei se eu dei todos os recados que eram importantes. Eu falei que ia cair um de cada tipo, do primeiro que eu vou fazer, do segundo que eu vou fazer, vou refazer aqui pra vocês, mas talvez eles são um pouco mais curtos, né, do que a parte que a gente tá vendo agora na disciplina e tal. É mais lá do começo. Então talvez eu ponha dois de cada, ou dois de um tipo, um de outro, conforme o que eu considerar mais importante, tá? Tô imaginando dois de momento e um de estática de ponto material, mas tudo condizente com o tempo que vocês vão ter e coerente com esses próximos exercícios. Aquilo que eu falei, lá no dia, sem consultar nada, até porque eu vou passar as fórmulas, então como eu falei, não tem desculpa, né? Sem você... se usar o celular para fazer conta pode até usar, mas eu vou ficar andando entre as carteiras para ver se você está realmente só na calculadora, e como eu disse, só é permitido calculadora, tá bom? Quem quiser levar um papel com as fórmulas, pode, mas eu vou pôr todas na lousa no dia, então não precisa, tá? Até porque eu vou conferir o papel, né? Então eu vou passar conferindo o papel para ver se é o mesmo papel desde o começo. Então é isso, só dando esses recados importantes. E é isso, pode ser que tenham mais de 2 exercícios, mas se tiverem 3, se tiverem 4, vai dar tempo de fazer e vão seguir mais ou menos a linha de raciocínio desses dois, tá bom? Outra coisa, como é que vocês vão estudar? E assim que estuda para qualquer matéria, principalmente de exatas, você pausa o vídeo, quando eu anunciar o exercício, eu vou estar falando no vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer, pausa, tenta fazer. Depois você compara a sua resolução com a minha. Aí você vai ver onde você errou, o que você pensou errado. E é comparando a sua com a minha que você vai conseguir estudar. Façam isso com os 2 exercícios que eu vou fazer agora, né? E com qualquer um que vocês forem estudar e que vocês tenham uma resolução, tá bom? Boa sorte, bons estudos e é isso. Pessoal, tá aí o exercício que a gente fez no plantão então, o primeiro, tá? O enunciado era basicamente esse, calcule as forças T e F, tá? T é uma corda presa em algum lugar, F é uma corda presa em algum lugar. Eu não desenhei o lugar, o teto onde elas estariam presas para facilitar para vocês, mas no caderno vocês têm algo exatamente com essa representação, tá? Aqui eu dei direto os ângulos com os eixos, ficou mais claro. E dei o peso do bloco também, peso sempre para baixo, 50 newtons, o peso do bloco foi um dado do enunciado. Pedi para calcular FT, dados esses ângulos, né? E dado que é um sistema de 3 cordas, um nó entre a azul, a vermelha e a F. Eu quero saber a força na corda, e a roxa, né? A força F na corda roxa, a força T na corda vermelha, dado que as duas estão equilibrando o peso do bloco de 50 e elas estão presas aqui em algum lugar, tá? Essa é a ideia. Esse aqui é o meu eixo Y e esse é o meu eixo X. Eu vou dar o eixo para vocês nas questões que eu der, tá? Mas caso vocês vejam um exercício que não foi dado, vocês colocam um ponto aqui no nó, onde todas as cordas se encontram, traçam um eixo horizontal, tracem, né, um eixo horizontal que vai ser o X, um eixo vertical que vai ser o Y. Como é que vocês resolvem o exercício dessa nossa disciplina? Não pensa! Não pensa! A primeira coisa que você faz vem aqui, ó, vou escrever para vocês, solução, a partir daqui, não pensa, escreve soma das forças horizontais, ou seja, no eixo X igual a 0, escreve soma das forças verticais, ou seja, no eixo Y igual a 0. Quem está no eixo X? Vocês me responderam lá na sala de aula. Ninguém. Mas toda força que não está em nenhum dos eixos, na verdade, está nos dois. Porque a T tem uma componente aqui no X para cá. É sempre o que está mais perto, né? E ela também tem uma componente aqui no Y para cá. Lembra que eu desenhei para vocês lá na sala de aula? Qualquer posição que tiver a força, no caso está aqui. Ela vai ter uma componente... Ela está para a esquerda e para cima. Então tem uma componente esquerda e uma componente cima. Mesma coisa se ela tiver, sei lá, para a direita e para baixo. Mesma coisa não, né? O mesmo raciocínio, mas outra coisa. Ela tá para, no caso essa daqui, que eu tô rabiscando agora, tá para direita e para baixo. Então ela tem uma componente para direita e uma para baixo. Da mesma maneira também, se ela tivesse para esquerda e para baixo, teria uma componente esquerda e uma componente baixo. Como ela tá para esquerda e para cima, tem uma componente aqui na esquerda e uma componente para cima. Ela tem uma componente na esquerda, então tem uma componente em X. Como é que você vai fazer? T vezes quem? Amassei o ângulo de 30. Então, com ângulo, cosseno T, cosseno de 30. Como está para o lado negativo do eixo X, menos T cosseno de 30. A F, lembra que não está em nenhum eixo, está nos dois. Quando eu puxar ela aqui para o eixo X, ela está para a direita e para cima. Então ela tem uma componente na direita e para cima. No eixo X vou pensar na da direita. Não tem o ângulo, então é sem ângulo. Então é mais F vezes seno. Seno de quem? Seno de 45. No eixo X, acabou. Eu vou ter, peraí, só um minuto. O gatinho quer sair aqui do escritório.
história. Pronto. Deixa eu voltar. Eu ia parar o vídeo, nem vou. Então quer dizer, as duas têm componente no eixo x. A t para a esquerda, então menos, a f para a direita, então mais. A t tinha o ângulo, então multipliquei pelo cosseno do ângulo. A f, ó, ela não amassa o ângulo, então é pelo seno do ângulo. Ao contrário do que eu fiz na sala de aula, já vamos terminar aqui. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? Seno de 45, vocês podem consultar lá na tabela, é raiz de 2 sobre 2, igual a zero. Vou ter que liberar um pouco mais de espaço aqui, tá? Mas não tem problema não. Só vai ficar uma mancha porque eu peguei um slide texturizado, né? E ele não vai copiar aqui a textura, mas não tem problema, né? Vocês estão vendo que eu estou corrigindo aí também, tá vendo? Ficou uma mancha aí, mas não tem problema. Vou multiplicar a equação inteira por 2. Por quê? Porque o único denominador é 2, conforme eu expliquei na sala de aula. Se tivesse um denominador diferente, teria que fazer o MMC. Por sorte, não tem. Multiplico a equação inteira por 2, ela fica como? Menos t raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Mais f raiz de 2 sobre 2. Posso pôr esse risco inteiro, tá? Como eu poderia pôr aqui também. A letra multiplica a raiz, então ela está no numerador, está em cima da função, porque eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Quem não tem nada embaixo é como se tivesse 1, tá bom? Multiplico aqui por 2 também, igual a 0, porque 0 vezes 2 é 0 mesmo. Morreu aqui, ó. Cortou, 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 cortou. A gente fica simplesmente com menos t raiz de 3 mais f raiz de 2 igual a 0. Eu vou passar o t raiz de 3 para lá. Passei o 3 raiz de 3 para lá, não tenho o que fazer, ficou assim, tá bom? Não vai caber nesse slide, não tem problema. Mas a gente vai fazer a somatória das forças agora no eixo y. Também tem que dar 0. Quem que tá no y? No y já tem uma que tá direto no y, é o 50. Tá para baixo, então é menos 50. Quem que tá para cima? As duas forças. Quem não tá em nenhum eixo tá nos dois. Você vai multiplicar por um seno ou por um cosseno para ver as componentes. A t tá para a esquerda e para cima, então ela tem uma componente para cima. A f tá para a direita e também para cima, então vai ter uma componente para cima. Então vamos lá. T, para deixar esse vetor de pé, não amassa o ângulo, não tem o ângulo, então é sem ângulo. Então mais T sem ângulo, o ângulo era 30. A F, mesma coisa não, aqui ela amassa o ângulo. Então, apertou o ângulo, é a F com ângulo. F cosseno, cosseno de 45. As duas estão para cima, então as duas têm o sinal de mais, o 50 estava para baixo, então ele tem o sinal de menos. Menos 50, mais T, seno 30 é meio, mais f cosseno 30 é raiz de 2 sobre 2. Ué, mas o seno de 45 não era raiz de 2 sobre 2? Cosseno também é, tá? Matematicamente eles são equivalentes, mas eu quero mostrar para vocês aqui, eu fiz questão de pôr o cosseno na f, porque no de pé amassou o ângulo, e fiz questão de pôr o seno aqui, porque no deitado não tinha ângulo para amassar, tá bom? Mesma coisa agora que a gente fez ali, vou multiplicar a equação inteira por 2. Por quê? Porque o único denominador é 2. Se tivessem denominadores diferentes, teria que fazer o MMC. Por sorte, não tem. Como é que vai ficar? 2 vezes menos 50, menos 100, mais t vezes 1t, 2 vezes ninguém embaixo fica 2 mesmo, mas eu ainda tenho que multiplicar esse termo por 2, mais f raiz de 2 sobre 2. Né? Todo mundo que não tem nada embaixo, lembra, pessoal? É como se tivesse 1. Aí fica t vezes 1, 2 vezes 1. F vezes raiz de 2, 2 vezes 1, tá? Só que eu estou multiplicando a equação inteira por 2, igual a 0. O que vai acontecer aqui? De novo, ó, termos são separados por sinais de mais, menos ou igual. Então, menos 100 é um termo, t vezes 2 dividido por 2 é um termo, f raiz de 2 vezes 2 dividido por 2 é outro termo, 0 é outro termo. Quando está no mesmo termo, quer dizer, só tem multiplicação, eu posso cortar. Quando está no mesmo termo, ó, eu posso cortar. Só para vocês verem qual 2 eu cortei com qual 2, dois riscos aí, tá? Agora, a gente fica simplesmente com t mais f raiz de 2. André, esqueceu o 100? Não, não esqueci não. Já vou passar ele para lá, para ele ficar com o sinal positivo. Igualzinho a gente acabou de fazer, né? Acabou porque eu tô gravando já. F raiz de 2 é igual a t raiz de 3. E t mais f raiz de 2 é 100. Gente, duas incógnitas, duas equações. Não tem muita saída. Sistema, tá? Vamos fazer um sistema aí de equações. Para não correr o risco de escrever bobagem, f raiz de 2 é igual a t raiz de 3. F raiz de 2 é igual a t raiz de 3. T mais f raiz de 2 é igual a 100. T mais f raiz de 2 é igual a 100. Gente, substituição. Sistema dá para fazer por adição, mas aqui vai ser difícil fazer por adição. Vou fazer por substituição. Sabe o que você tem que... O primeiro passo que você tem que fazer para resolver um sistema por substituição? Isolar.
isolar uma das variáveis. Ah, André, então tem que deixar o f sozinho ou o t sozinho, uma das duas. Pode ser. Mas olha aqui, vamos ser um pouco mais inteligente nesse tipo de problema. Não está isolado o f, mas está isolado o f raiz de 2, ele já se repete aqui. Não seria mais fácil a gente pegar essa substituição 1, equação 1, e já substituir o f raiz de 2 na 2? É mais rápido e ainda eu me livro de uma raiz, ó. Então, substituindo 1 em 2, mas não um termo, uma incógnita qualquer de 1, substituindo o f raiz de 2 inteiro, ó. Eu vou substituir ele inteiro. Ó, então t mais f raiz de 2, não vou copiar porque eu vou substituir. Por quem que eu vou substituir o f raiz de 2? Olha aqui, ó. F raiz de 2 não é igual a isso? Então eu não posso pegar a equação de baixo, a equação 2, e no lugar do f raiz de 2 escrever t raiz de 3, porque é igual ele. É igual. Então eu vou copiar essa de baixo mudando. A única coisa que eu mudei ao copiar, eu escrevi em azul. Foi substituir f raiz de 2 por t raiz de 3, porque eles são iguais. Como é que a gente fez mesmo na sala de aula? A gente substituiu raiz de 3 por 1,7, que é uma boa aproximação. Então é t vezes 1,7, que é a mesma coisa que 1,7 vezes t. Ó, aqui t é como se fosse um t, como se tivesse um 1 multiplicando aqui, né? 1 mais 1,7, 2,7 igual a 100. Eu vou passar o 2,7 dividindo o 100, certo? A gente vai ficar aí, só confirmando aqui, vocês fizeram para minha conta, estou refazendo aqui na calculadora, 37,03, 37,04 para ser mais preciso. Mas tá bom, assim como a gente fez na sala de aula, é aproximadamente, tá? Isso aqui significa aproximadamente 37 newtons. As forças estão em newtons no enunciado, então vai dar em newtons. O outro problema deu em kilonewton, porque as forças dadas estavam em kilonewtons. Agora que a gente tem o T, vem a zoeirinha que eu fiz lá, que eu falei pra vocês, né? Quando eu dava plantão de dúvida no cursinho, o professor brincava assim. Qual que a gente vai substituir o T? Pode ser qualquer uma das duas. A de cima que tá mais fácil ou a de baixo que tá mais difícil? Mais difícil, né? E vocês falaram, mais difícil, É tontice, né? Bobagem, mas é só pra vocês ficarem ligados e prestarem atenção. Por isso que a gente inverte essa lógica aí, né? Essa era a técnica dele aí que eu copiei. Então, vou substituir, obviamente, né? Brincadeiras à parte, na primeira que tá mais fácil. Quem que eu tenho? Eu tenho T. Eu tenho f raiz de 2 igual T. Eu não tenho T raiz de 3, eu tenho T. O T vale 37, 37 raiz de 3. Agora eu isolo o f, ó. É só eu fazer 37 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Vocês não estavam entendendo o que eu estava falando lá na sala de aula. Ó, você vai ter 37 vezes raiz de 3, 37 vezes raiz de 3. Você precisa apertar o igual na calculadora do celular para sumir do visor 37 vezes raiz de 3 e ficar só o resultado. Faz aí, bate aí rapidinho. 64,08. Então, né, você vai dividir, tem que ter certeza que o seu celular fez a conta, que ele vai dividir os 64,08 por raiz de 2, dando o resultado de 45,3. Então a gente tem aí aproximadamente que o F é aproximadamente 45,3. Depois de fazer no plantão e depois de assistir, se cair um parecido com esse, dá pra fazer, gente? Então, ó, volta o vídeo, pausa só no enunciado, pausa até o momento que eu desenhei esse 50, ou então, quer ver, ó? Quer ver? Mais fácil. Ó, pra você não deixar de ver o eixo X ali. Pausa aí. Copia no caderno, só o desenho. O 45, cuidado que eu rabisquei por cima, mas o 45 ele tá aqui, ó. Copia aí, não precisa copiar os rabiscos branco, né, que eu fiz em volta para explicar. Copia só os eixos, o vetor vermelho, o vetor roxo, o pedaço aqui da corda azulzinho, peso 50 e os ângulos. Copia no caderno, tenta fazer. Tentou? Sem assistir o vídeo. Depois compara o que você fez com o vídeo. É assim que estuda, é assim que vocês vão aprender. Tá bom? Vamos para o segundo agora então. Pessoal, o enunciado desse exercício, não copiei aqui, mas era calcule a reação nos apoios. Lembra que eu pus 2 apoios móveis? Essa estrutura não está estática, é só pelos apoios, a não ser que eu fale no enunciado que a estrutura está estática. Pode até fazer sentido porque não tem nenhuma força horizontal, então não vai ter movimento horizontal, tá? Comentei isso na aula. O enunciado era calcule as reações dos apoios. Lembra que o apoio móvel pode ser representado por esse espaço entre o apoio e o chão, ou então você pode desenhar umas rodinhas aqui, tá? Na sala de aula eu desenhei aqui, eu não vou desenhar. Lembra que o apoio móvel a gente já estudou, mas isso, como não é matéria dessa primeira prova, posso até falar para vocês na segunda-feira, tá? Apoio móvel só tem reações verticais. Mesmo esquema, pausa o vídeo, tenta fazer, depois você confere a sua resolução com a minha.
Tentou? Vamos ver se você acertou aí. Espero que sim, espero que você tenha tentado. Nossa disciplina, igual ao outro exercício. Não pensa. Antes de começar, escreve isso, porque aqui eram cordas, nós não tinha medida de comprimento. Aqui é exercício de barrinha com apoio e medida de comprimento. Então, além daquelas duas, você vai escrever mais uma. As forças horizontais têm que se anular, as forças verticais têm que se anular e as possibilidades de giro também têm que se anular. Não pode se deslocar na horizontal, não pode se deslocar na vertical e não pode girar, tá bom? Tem alguma força no eixo X? Como a gente falou, os apoios são móveis. Se tivesse uma força no eixo X, não teria como travá-la. Mas, por sorte, não tem. É um exercício mais simplificado para vocês estudarem, para vocês tirarem uma nota boa nessa primeira prova, até porque desse primeiro bimestre, até porque a segunda vai ser um pouquinho mais difícil, para vocês irem se ambientando com a ideia. As nossas estruturas sempre vai ter pelo menos um fixo e não dois móveis, tá? No máximo um móvel e um fixo, é a estrutura mais comum que vai aparecer. Então isso aqui tá ok, mas não vai ajudar a gente em termos de contas nesse exercício, tá? Tá ok, fica por isso mesmo. Soma das forças no eixo Y. Aqui tem um monte de força. Vamos ver se o PowerPoint me deixa fazer aqui. Eu podia ter espaçado um pouco melhor, por causa não tem força no eixo Y. Mas tudo bem, para ficar bem separado. Quem tá para cima? As quatro forças, as duas vermelhas e as duas brancas, né? As duas vermelhas para cima e as duas brancas para baixo, estão no eixo Y, porque elas estão verticais, estão paralelas ao eixo Y. Eu não preciso desenhar o eixo Y aqui, aqui ou aqui. Vocês estão vendo que essas forças estão verticais, tá? Então, ó, para cima, VA e VB. Então são positivas. Para baixo, 60 e 10. Então são negativas. A soma tem que dar zero para não ter deslocamento vertical, ou seja, a barra não estar nem subindo e nem descendo. Bom, VA mais VB vai ficar desse lado mesmo. Eu vou somar esses dois, vai dar menos 70. Eu vou somar e já vou passar para lá, vou fazer direto. Se você não entendeu, volta, assiste de novo. Vou repetir mais uma vez, mas se precisar você ouve 4 vezes. Vou somar, menos 60 menos 10 dá menos 70. Quando eu passo para o lado de lá, fica mais 70. Não tem mais o que eu fazer. Acabou aqui, tá bom, pessoal? Acabou aqui, pelo menos nessa equação. Só que ainda dá para eu somar momento. Vou somar os momentos em A. Vou escolher meu A como ponto fixo e vamos acostumando com o anti-horário positivo. É o que eu falei para vocês. Se vocês voltarem no caderno aí, os exercícios que eu fiz em sala de aula, eu fiz um com horário positivo, outro com anti-horário positivo. Você pode escolher, tá? Mas para vocês não se confundirem, vamos adotar um só e a gente segue o mesmo padrãozão, tá? Então o A vai ser o meu ponto fixo. O ponto fixo é arbitrário, ou seja, é escolhido. Porque a gente vai imaginar a barra girando, porque ela não vai girar, porque a soma dos momentos é zero. Para girar, a soma dos momentos teria que ser diferente de zero. Então aqui está o ponto A barra está aqui, igualzinho a gente fez na sala de aula. Esse sentido aqui para cima, ó, seria o horário. Olha um relógio aí perto de você. Se não tem, digita relógio no Google. Alguns smartwatches hoje em dia, né, porque a gente só tem smartwatch, eles simulam o movimento dos ponteiros. O movimento dos ponteiros é o contrário desse verde aqui. O movimento de um ponteiro do relógio seria aqui, ó. Ele estaria indo mais ou menos nessa posição, do número 3 para o número 5 ou 4, ainda não teria chegado no 6. Né? Então esse é o sentido horário. Como a gente adotou o anti-horário positivo, pode ver que esse giro verde é o mesmo sentido da setinha. O giro vermelho, se você fizer ele inteiro, ó, o giro vermelho está nesse sentido. Faz uma voltinha inteira com o giro vermelho. Compara com esse, as duas setas se encontrariam. Então vamos lá. Não dá para eu mostrar na minha caneta aqui, igual a gente fez em sala de aula. Mas vejam que fixando A, 60 faz descer, 10 faz descer. Então menos 60, menos 10. Só que momento, não esqueçam, é força vezes distância, tá? Qual que é a distância do 60 do meu ponto A? 1 metro. Não precisa pôr, mas só para vocês entenderem o conceito. Porque 60 vezes 1 vai dar 60 mesmo, né? Menos 60 vezes 1 vai dar menos 60 mesmo. Qual que é a distância do 10 do meu ponto A? É 1 mais 3, 4. Então é 4. A VA descarta, porque a distância é 0. Se eu multiplicar a VA, não importa o valor dela, por 0, o momento vai dar 0, porque a distância é 0 do ponto fixo. 60 multipliquei por 1, desceu, no caso do esqueminha que eu fiz aqui, desceu é menos. 10 multipliquei por 4, desceu é menos. VB subiu, no esqueminha que eu fiz aqui, subiu é mais. Não pense em subir ou descer, a não ser quando você tem esse desenho pronto. Tem esse desenho pronto, pode pensar em subir e descer. Até você fazer ele, pense em horário e anti-horário, para você orientar certinho aí, não correr o risco de errar, caso mude o ponto fixo, errar num outro exercício. Às vezes seu professor de física vai fazer o ponto fixo no B, tá?
Então muita atenção aí, faz sempre, se você tem dificuldade, faz sempre esse rascunhinho aqui, ó, e antes de pensar em subir e descer, pense em horário ou anti-horário. Depois que você tem um esqueminha pronto e achou o ponto fixo, aí você pode pensar em subir e descer. Bom, eu sei que VB vai no sentido aqui positivo e o 10 e o 60 vão no sentido negativo, por isso que eles têm sinal de menos, cada um multiplicado pela distância do ponto A, porque o A é o ponto fixo. Então 60 vezes 1, 10 vezes 4 e VB vai ser a distância inteira, que é 6. Isso aqui vai ter que dar 0, tá? Só grifei aqui embaixo porque eu fui explicando para vocês. Esses grifos aqui embaixo não querem dizer nada, tá bom? Então vai dar menos 60, 4 vezes 10, 40, então menos 10 vezes mais 4, menos 40, mais 6VB. De novo, hein? Presta atenção que eu só vou explicar o que eu vou fazer. Menos 100, menos... já falei a resposta. Menos 60, menos 40, mesmos sinais somam se os números mantêm o mesmo sinal. Daria menos 100, menos 60, menos 40, daria menos 100. Só que quando eu pulo igual, passo para o lado de lá, ele fica positivo, tá? Aí eu vou passar o 6 dividindo o 100, vai dar 16,66666, tá bom? Vou estudar uma espremida aqui, ó. VB, não vai nem caber, né? Mas a gente dá uma espremida. É 100, vou passar o 6 dividindo, aqui vai ficar 100 dividido por 6, vai dar que o seu VB é... Ih, peguei a cor errada, mas tudo bem. 16,6666, que a gente pode arredondar para 16,67. Como as forças aqui estão em kilonewtons, que é o equivalente a 1000 newtons, 1 kilonewton, 1000 newtons, o VA e o VB vão sair em kilonewtons também, tá bom? Ficou um pouco apertado aqui, mas eu acho que deu para entender a explicação. Agora você vai pegar o VB e substituir aqui, ó. Você sabe que VA mais VB necessariamente é 70, a gente acabou de achar que o VB é 16,67, nós vamos achar aí VA, conta que a gente errou lá na sala de aula, né? É só passar o 1667 para lá, 70 menos 1667 vai dar quanto? 53,3 aproximadamente. Então VA é 53,3, como está em kilonewton, a unidade é kilonewton. No arredondamento que a gente usou aqui seria 0,33, tá bom? Mas esses arredondamentos são de menos, né? Basta você ter bom senso aí na hora de arredondar, não vou cobrar algarismo significativo. Aqui ficou apertado, ó, seria 100 dividido por 6, hein? Esse número aqui que talvez não dê para ver é 100 dividido por 6, tá ficando muito embaixo. Seria 100 dividido por 6, tá? Aqui, ó, aqui, tá bom? Ficou um pouco apertado aí. Só repetindo o que a gente fez em sala de aula, acabou ficando um pouco apertado, porque eu fiz um improviso para deixar o vídeo pronto rápido para vocês poderem estudar. Pausa o vídeo, tenta fazer esses dois e o 3 da lista, tá bom? Esses dois e o 3 da lista. Talvez vai ter 3 ou 4 exercícios na prova, mas se vocês conseguirem fazer esses dois sem olhar no conseguirem fazer o 3 da lista, provavelmente vocês vão sair bem, tá bom? Boa sorte aí, pessoal, bons estudos, bom fim de semana e até segunda.